quero saudar cada um dos irmãos e das irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E hoje eu quero estar aqui passando mais uma vez a palavra do Senhor ao nosso coração. E eu quero ler aqui, meus irmãos, no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor, o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele exige muito de nós. O Senhor exige, porque Ele quer a perfeição do seu servo e da sua serva. Porque o Senhor, irmão, Ele faz promessas para mim, para você, e são promessas eternas, promessas maravilhosas, promessas que não falham. Porque o Senhor, irmãos, quando Ele fala, Ele cumpre. Lá no livro de Números 23:19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele, não cumpriria? Falaria Ele e não faria? Então, meu irmão, minha irmã, vamos crer na promessa do Senhor, mas vamos também, irmãos, para alcançar a promessa, vamos fazer o que o Senhor exige de mim e dos irmãos. Vamos fazer a vontade de Deus. Eu quero ler aqui 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Louvado seja Deus. Então você vê, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui ele escreve essa carta aos irmãos de Coríntios, já dizendo que, irmãos, amados, nós temos tais promessas. Que promessas são essas, irmãos? É a promessa da vida eterna. É a promessa de um dia nós morarmos com o Senhor lá no céu, irmãos. É uma promessa, louvado seja Deus, não só de bens materiais aqui na terra, não só de uma vida boa aqui na terra, mas muito melhor do que isso, o Senhor nos promete, irmãos, a vida eterna com Ele, louvado seja Deus. E Paulo aqui exige, irmãos, nós temos tais promessas, mas está faltando algo em nós. Está faltando algo em mim, Paulo está dizendo. Está faltando algo nos irmãos. Aí ele fala aqui, purifiquemo-nos. Vê que ele coloca ele junto. Purifiquemo-nos. Esse nos, ele coloca ele e os irmãos. Então Paulo, irmãos, também como foi um pregador do Evangelho, um dos maiores pregadores do Evangelho, mas ele sabia também reconhecer que ele precisava de se purificar, louvado seja Deus. Aí ele fala, irmãos, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Meus irmãos, a nossa maior luta, muitas das vezes, não é contra o diabo. A nossa maior luta não é contra o inferno. A nossa maior luta não é contra as hostes espirituais da maldade, contra os demônios, não. A maior luta nossa, do ser humano, do cristão, do servo, da serva de Deus, é contra a própria carne, é contra a própria vida. E lá no livro de Marcos, capítulo 8, 34, o Senhor Jesus ele falou: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Nós temos que negar nossas vontades, nós temos que negar a vontade da nossa carne, as imundícias da carne. E quais são as imundícias da carne? Gálatas 5:19. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, as porfia, as emulações, dissensões, as bebedice, a inveja. Tudo isso é obra da carne, imundícia da carne. E Paulo está aqui falando, irmãos, vamos desponjar, vamos tirar toda a imundícia da nossa carne, vamos se purificar diante do Senhor. Vamos se purificar diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus. Aí Paulo continua falando da imundícia da carne e do espírito, porque muitas das vezes, irmãos, aparentemente você olha para uma pessoa
você olha e vê, parece ser crente, parece ser servo de Deus, mas isso não quer dizer muita coisa não, irmãos. Nós temos que ser puros, irmãos, e puros de coração, puros, irmãos, interiormente, porque a santificação ela começa do espírito, da alma, até chegar no corpo, que é a carne aqui que Paulo está retratando, louvado seja Deus. Lá no livro de 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo também fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Vê que começa de dentro, começa do espírito a purificação, a santidade. O espírito chega na alma. Oh, meus irmãos, para santificar a alma é só a palavra de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Para santificar essa nossa carne, irmão, para santificar esse nosso espírito, é só por meio da pregação da palavra e por meio de uma vida de oração e comunhão com Deus. Ore clama labachurianda labaias. É só por meio da palavra, meus irmãos. Não é por meio da cura, não é por meio, irmão, da revelação, da profecia, que nós vamos purificar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, não. É por meio da santa palavra do Senhor, aleluia, porque se nós não se purificamos, irmãos, como que nós vamos agradar a Deus? Se nós não abandonamos a imundícia da nossa carne, irmãos, que é o pecado, como que nós vamos agradar a Deus? Vivendo uma vida no pecado, vivendo uma vida na carne. Quando a gente abre no livro de Romanos capítulo 8:8, a Bíblia diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, é tempo de nós viver uma vida no Espírito. O que é viver no Espírito, irmão? É viver orando, é viver de joelho no chão orando, tirando momentos, períodos de oração diante do Senhor. Como ali, irmãos, quando a gente olha para o livro de Lucas, capítulo 10:38, quando Jesus entra na casa de Maria e Marta, ali Marta estava preocupada para lá e para cá, preocupada com muitas coisas, preocupada em que servir o Senhor, né? Ela estava ali, irmão, de boa intenção, mas ela começou ali a deixar a palavra do Senhor e ficou somente Maria aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a palavra que saía da boca do Senhor Jesus. Aí Marta se incomodou: ô Senhor, não te importa que eu sirva sozinha e minha irmã fica aí? Aleluia. Mas aí o Senhor Jesus falou: ô Marta, 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 anda muito inquieta e afadigada com muitas coisas. Uma só me é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não vai ser tirada. Qual que era a parte, irmão? A palavra que estava saindo do Senhor Jesus estava ali emanando dentro de Maria, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós, irmãos, temos os nossos afazeres durante o dia, mas durante esse dia, irmãos, nós temos que tirar períodos de oração, períodos, momentos de leitura da palavra do Senhor. Porque se não for assim, irmãos, se não for com palavra, com Bíblia, se não for com uma vida de oração, uma vida de jejum, a gente não consegue vencer a nossa carne. Mas quando a gente coloca um propósito diante do Senhor, de leitura bíblica, de oração, de jejum todos os dias, irmão, não tem carne que suporta, não tem demônio, não tem diabo que suporte esse crente, essa crente, louvado seja o Senhor. Aí Paulo fala aqui, irmãos, vamos abandonar a imundícia da carne e do espírito e vamos se aperfeiçoar diante do Senhor, aleluia. Aí ele completa aqui o versículo 1 do 7 de 2 Coríntios, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ô irmãos, vamos deixar a imundícia da carne e do espírito e vamos se aperfeiçoar, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos aperfeiçoar a santificação no temor de Deus, irmão. Temendo o Senhor, obedecendo a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com essa palavra. Vamos ficar em alerta, vamos buscar uma comunhão maior com o Senhor, porque o Senhor tem muito a nos abençoar. E lembra das promessas do céu, como Paulo fala aqui, irmãos, nós temos tais promessas, mas nós temos que se purificar, nós temos que abandonar a imundícia da carne e do espírito, temos que santificar o espírito, a alma e o corpo. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra e Deus continua abençoando em nome de Jesus.